Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em dois ensinamentos do Joseph Prince que encontramos em transcrições do YouTube. O foco principal é entender melhor a graça de Deus, aquela ideia sobre o tamanho da fé e como lidar com estresse, ansiedade, tudo isso por um viés mais espiritual, sabe? Exatamente. São, na verdade, palestras devocionais, né? Que exploram bastante interpretações bíblicas. Sim. E a nossa ideia aqui é tentar tirar o essencial. Como que a fé e a graça podem, tipo, ser aplicadas no dia a dia mesmo, para a gente lidar com as pressões da vida? Vamos começar a desempacotar isso? Bora lá. E o interessante, eu acho, é como esses ensinamentos tentam conectar a fé, não tanto ao nosso esforço, sabe? Mas mais à natureza de Deus, a capacidade dele de prover. É uma abordagem um pouco diferente para encontrar paz interior, confiança. Sim. E um ponto que me chamou a atenção logo de cara foi essa questão do tamanho da fé. Parece que não é o fator crucial. A ênfase é muito mais em quem é o objeto da fé, né? Isso. As fontes até citam exemplos, tipo Deus usando o simples, o fraco, Davi contra Golias, Gideão. Exato. A questão, então, não seria ter uma fé gigante, mas ter fé naquele que é gigante. Faz sentido. Perfeito. E isso, olha, se conecta direitinho com o conceito central do Evangelho da Graça, que aparece bastante nas duas fontes. Fica bem clara a distinção entre a lei, que meio que exige, né, e a graça que supre, que oferece. Ah, sim. A lei pede justiça do homem. A graça dá a justiça de Deus como um presente. É uma virada de chave na mentalidade, sair do eu tenho que fazer para o Deus prover. E falando nisso, tem aquela passagem de 1 João 4,17. Assim como ele é, somos nós também neste mundo. Isso foi bem destacado. A ideia ali é que a nossa confiança, sabe, especialmente em tempos difíceis ou pensando no dia do juízo, ela vem dessa identidade com Cristo. O Cristo ressuscitado, exaltado à direita de Deus. É uma base forte para a confiança. E essa confiança, ela se estende até para o julgamento futuro que as fontes mencionam, o tal assento bema de Cristo. Mas é importante entender o ponto aqui. Não estão falando de um julgamento para condenar quem crê. A salvação pela fé, isso não está em jogo. Certo. É mais apresentado como um momento de avaliar as obras, sabe? Tipo, foram feitas no esforço humano, madeira, feno, palha, ou vieram do poder de Deus, da graça, ouro, prata, pedras preciosas. Entendi. E isso definiria receber galardões ou não? Exato. A salvação em si está garantida para quem crê, segundo essa visão. E mudando um pouco, mas ainda ligado à confiança. A segunda fonte foca bastante em trocar estresse e ansiedade pela paz de Deus, o Shalom, que não é só tranquilidade, né? Inclui saúde, bem-estar. Como que isso funcionaria na prática, segundo o material? Então, a chave que eles apresentam é o desapego. A ideia de soltar, de deixar ir. Não é negar o problema, tá? Mas é tipo entregar a preocupação para Deus, confiar ativamente que Ele vai cuidar. Hum, Tem aquela analogia da videira dos ramos. Ilustra bem isso. O ramo não se esforça para dar fruto, ele só fica lá, conectado na videira que manda seiva. faz sentido. Descansar nesse contexto seria permitir que Deus trabalhe. E isso, interessante, volta para o começo. Não depende de ter uma fé enorme, mas de direcionar a confiança, mesmo que pequena, naquele que é grande. Interessante essa conexão. E mencionam até uma visão, uns canos de ouro jorrando, provisão, sabedoria, saúde, recursos. Mas a preocupação seria como uma tampa nesses canos. É uma imagem bem forte, né? Muito forte. Visualiza bem a ideia. E também tem aquela ideia de que Deus redimiu a maldição do suor, querendo dizer que o trabalho não precisa ser essa fonte de estresse toda. Exatamente. E para reforçar essa ideia de soltar, eles até exploram a raiz da palavra hebraica para cura, rafá. Dizem que também significaria relaxar, desapegar. Então, tipo, antes mesmo de você confessar a cura, o primeiro passo seria soltar a ansiedade sobre aquilo. Que interessante isso. O princípio seria mais ou menos assim. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, na sua força, Deus descansa. É um convite para confiar na soberania dele, na provisão dele, em tudo, até nos relacionamentos, casamento. Então tá, pra gente ir amarrando tudo.
O que a gente pode tirar dessa conversa toda? Parece que viver sob a graça, segundo essas fontes, envolve uma confiança ativa na provisão de Deus, né? Um desapego consciente das preocupações e entender bem quem a gente é em Cristo. O foco muda, sai da nossa força. E vai para dele. Exatamente. A essência é essa mudança de olhar das exigências para a provisão, do nosso esforço para um descanso, mas um descanso confiante. E para finalizar, fica talvez uma reflexão, né? Se a preocupação pode mesmo bloquear esse fluxo da provisão divina e o desapego é apresentado como uma chave para liberar esse fluxo, qual seria uma área específica na vida onde escolher ativamente, soltar o controle e confiar mais na ação de Deus poderia realisticamente alterar o curso das coisas já nesta semana? Fica aí para a gente pensar.